Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Edu e sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. E galera, no vídeo de hoje a gente vai estar fazendo aqui essa telinha aqui que eu desenhei no Figma, tá? Vamos estar fazendo aí o HTML e o CSS dessa página, beleza? É bem simplesinha, mas dá pra aprender bastante coisa nela. Eu vou deixar aí pra vocês na descrição um link pra download pra baixar essa pasta aqui, projeto. A gente vai ter o HTML que a gente vai desenvolver, né? Aqui na pasta Assets tem o Style, que a gente também vai fazer o CSS, uma pasta JavaScript, caso você queira colocar, né? Mas, enfim, já tá aqui, mesmo que a gente não vai fazer. E uma pasta images com as estrelas e o caminhão, tá? Que é esse caminhãozinho aqui. E as estrelinhas já para você utilizar, tranquilo? Vamos abrir aqui o Visual Studio Code. Vocês podem ver que o HTML, a única coisa que tem aqui nele, deixa eu aumentar um pouco o zoom para ficar melhor para enxergar. A única coisa que a gente tem aqui é basicamente o carregamento da fonte Roboto, que é a fonte usada no projeto, e já tem o link com o style aqui para a gente poder começar a fazer, tranquilo? Então vamos lá, vamos começar a fazer. A gente pode ver aqui, né? Usar a ferramenta Lightshot, apertando o print screen, eu consigo desenhar aqui na tela. Vou mostrar aqui para vocês. A ideia aqui, obviamente, sempre começando de cima para baixo, da esquerda para a direita. Vamos começar fazendo o header. O header a gente vai fazer um container aqui, né? A gente pode botar um embrulho, vamos dizer assim, que vai conter o tamanho de 100% e ele vai servir para centralizar de fato o nosso container, né? Então a gente vai fazer isso daqui. A gente vai criar esse de 100% aqui, a gente pode colocar ele como header, né? Uma tag semântica. E esse cara aqui que vai ser centralizado, a gente pode colocar ele como uma div. Aí depois disso a gente vai criar o nosso lado esquerdo, que vai ser até nossa logo, e o nosso lado direito, que vai ter nossos itens de menu. Ou seja, essa div aqui, né? Essa div aqui, que está com a setinha, ela vai ter um display flex e um justify count space between, que a gente consegue espaçar totalmente o logo para a esquerda e totalmente os itens do menu para a direita, beleza? Vamos lá, vamos começar a fazer então isso daí. Eu abri aqui a pasta errada. Como eu disse, a gente pode começar. Vamos colocar aqui lado a lado. Eu vou colocar aqui o meu Visual Studio Code lado a lado com o navegador que fica melhor para poder ver. Beleza, assim fica melhor para a gente ir desenvolvendo, né? Então eu vou diminuir um pouco isso daqui para a gente conseguir ver melhor o código. E tranquilo, eu vou usar uma ferramenta aqui, uma extensão chamada Live Server. Com essa ferramenta Live Server você consegue iniciar um servidor aí com seus projetinhos mais simples. Dessa forma você não precisa abrir ele lá na pasta e ficar dando F5 a cada mudança. Ele já pega as mudanças para você, então é só clicar aqui embaixo em Go Live, ou clica com o botão direito do mouse e vai em Go Live, porque Open with Live Server, como eu já abri, né? Então não vou precisar abrir de novo. É só você vir aqui ou aqui embaixo. Depois de instalar a extensão. Beleza, o nosso projeto já está aqui. Para a gente testar se está funcionando, né? Se o nosso style está de fato sendo chamado, a gente pode botar aqui um background color red, ó, viu? Salvei, ele já atualiza para mim. E se nosso CSS está sendo chamado certinho. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é remover todo o margem que vem por padrão do navegador. Vamos tirar todo o padding que vem por padrão do navegador e vamos botar o box size em border box, porque a gente não quer, a gente quer considerar, na verdade, as bordas e as sombras, tudo na largura do nosso, que a gente declara, né? Então, se tenho 100 de largura uma div, 100 pixels de largura uma div, eu quero colocar uma borda de 2 pixels e essa borda está inclusa no tamanho de 100 pixels, por exemplo. Então, para ele entrar nesse cálculo, a gente tem que colocar o box size em border box, né? Beleza. Então vamos começar, vamos salvar aqui, não vai ter mudança nenhuma porque a gente não colocou nada, vamos começar fazendo aquela tag lá que eu falei que vai ocupar 100%, né, que vai ser o nosso header, e aqui dentro a gente vai colocar a nossa div que vai ter todo o nosso conteúdo centralizado, que seria o nosso container, né? Então a gente pode colocar aqui dentro um link. A gente pode colocar aqui esse link levando para home. Por quê? Porque esse link aqui vai ser o nosso lado esquerdo, que vai ser o nosso logo, né? Se vocês entrarem na maioria dos sites, você pode reparar que o logo geralmente sempre leva o usuário para a página inicial. Então a gente vai criar ele como um link justamente para fazer esse efeito, né? De o usuário clicar no logo e ele levar a gente para a página inicial, né? Então a gente pode colocar aqui. E como ele tem essa letrinha amarela, essa letrinha preta, então a gente pode colocar fast, por exemplo. É tudo minúsculo, né? Fast. Aqui na própria âncora a gente coloca um spam e coloca aqui o shipping, tá? Então se a gente salva aqui e volta para cá, já está aqui o nosso fast shipping. Agora a gente vai fazer o nosso lado direito. Então para isso a gente pode criar aqui uma tag nave. Por que nave? Porque nave geralmente é a tag para navegação, né? Como isso daqui, o lado direito são itens de navegação, então a gente pode colocar numa nave e todos eles serão links, né? Porque tudo isso daqui são links de navegação que vai levar para as páginas para o usuário acessar. Então a gente pode criar tudo como link, então a gente vai criar aqui um href. Nesse caso a gente vai botar só a tralhazinha, porque não vai levar para lugar nenhum, né? Porque a gente não vai fazer as outras páginas. Então a gente pode colocar aqui, a primeira palavra é a solutions. Então vou preencher isso daqui, solutions. Copiei errado, deixa eu vir aqui no Figma, aperto Ctrl, copio aqui, então vou botar aqui solutions, só para a gente ir copiar o nome rapidinho.
Vou preencher tudo aqui. Beleza, já coloquei todos os links aqui, inclusive esse aqui também vai ser um link, porque esse aqui também tem o formato de botão, mas ele vai te levar para outra página, né? Então, assim, esse aqui também é um link, se a gente volta aqui, né? Beleza, já tá aqui todos os nossos elementos do menu, tá? Então a gente pode colocar aqui dentro desse header, a gente pode colocar uma classe chamada, por exemplo, header wrap, né? Que ele seria o embrulho, e essa div aqui ela vai ser a classe, coloquei dois traços, vou colocar um traço só. E aqui é traço, na div a gente pode colocar o header traço container, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui antes disso, antes de começar a fazer qualquer estilização, vamos colocar aqui a fonte no nosso projeto, né? Então a gente vai falar que a fonte de todo o nosso body, né? Opa, não a fonte size não, a fonte family. Ela vai ser a Roboto, que é a fonte que a gente que eu já deixei carregada aqui para vocês, né? Que ela contém a fonte medium, bold e a black, que são as fontes utilizadas aqui no projeto, tá? Então eu quero que o body todo meu body tem a fonte family Roboto, e se a fonte family Roboto não carregar, carregue alguma sem serif, por favor, né? Então é isso aí. Já colocamos a fonte robots, a gente vem aqui para a página já vê que a fonte mudou, tá? E agora sim, a gente pode pegar aqui o nosso header wrap. Nesse header wrap a gente vai falar que ele vai ter uma largura de 100%, né? Então a gente pode botar aqui, salvar, não vai mudar nada, porque por padrão ele já tem uma largura de 100%, então a gente está sendo um pouco redundante, mas enfim, não tem problema fazer isso. E a gente vai falar aqui que ele vai ser um display flex. Por que display flex? Porque agora a gente consegue usar o seguinte atributo, né? Justify Content Center. Agora a gente consegue alinhar toda essa div aqui ao centro. Então, por isso que a gente consegue colocar o display flex para poder conseguir ajustar o conteúdo no centro. Aí agora a gente vai pegar a classe do nosso container. O nosso container, a gente vai falar que ele vai ter uma largura de 100%, né? Porém, eu não quero que ele ultrapasse o tamanho de 1200 pixels. Por que isso? Porque se a gente vier aqui no projeto do Figma, eu apertar aqui Shift G, repara que esse daqui é o limite do lado esquerdo e esse aqui é o limite até o lado direito. E daqui até aqui são 1200 pixels. Então eu quero que ele tenha 100% de tamanho, porém não passe de 1200 pixels, né? Então eu vou botar aqui o max width dele, 1200 pixels, beleza? A gente salva, ele vai continuar pegando 100% do tamanho, porque não tem, porque ele tá sempre maior que 1200, né? Se a gente aumenta aqui a tela, a gente pode ver que se a gente diminui, ele já fica aqui no canto, porque aí ele pega os 100%, né? E tranquilo. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai declarar display flex, por quê? Para poder ficar um item do lado do outro, né? Então a gente está declarando o display flex aqui no container, ou seja, toda a minha nave vai ficar do lado do meu logo. Então a gente pode dar aqui display flex, a gente salva aqui, pode ver que ficou um do lado do outro, e agora a gente consegue usar o justify content space between, ou seja, para afastar o máximo possível o meu lado esquerdo do meu lado direito, ou seja, para afastar o máximo possível o meu logo todo o meu menu de navegação. Então se a gente, coloca aqui space between e salva, pode ver que ele se afastou, né? E agora a gente vai fazer um alinhamento vertical, então a gente usa o Align Items Center para os itens se alinharem verticalmente. Aqui não vai ter diferença porque o texto tem a mesma altura, então a gente não vai conseguir enxergar nesse caso. Mas tranquilo. Uma coisa que a gente pode fazer aqui é tirar de todo o nosso link, do link de toda a nossa página, a gente tira esse sublinhado que fica, né? Então a gente pode dar um text decoration none, que ele vai tirar esse sublinhado aqui. E outra coisa que a gente pode fazer é a cor, para a cor ser, não é só usar esse azulzinho, a gente pode colocar para ele herdar a cor do pai dele. No caso, ele sempre vai herdar a cor do pai, né? O link ele sempre vai herdar a cor do pai. Se a gente salva aqui, pode ver que a cor do pai é preto, então o texto agora ficou preto, né? O que a gente pode fazer agora é ir para o nosso link, né? Então, para o nosso link não, perdão, para o nosso logo aqui. Não tem muito mistério, então é basicamente a fonte, ela ficar, deixa eu apertar aqui, ela ficar black, tamanho 36, ele vai ter esse yellow aqui, e o texto shipping é preto. Então vamos lá, então a gente pode declarar aqui para esse link uma classe chamada logo, por exemplo. E a gente vai falar o seguinte, vamos voltar para cá. A gente vai falar que o nosso logo, ele vai ter um font size de 36 pixels, é isso mesmo? Não lembro. É 36 pixels. Ele vai ter um font size de 36 pixels. Então se a gente salva, já vê que ele cresceu aqui. A gente vai ter um font weight black. Pode ver que a fonte cresceu e ficou um pouquinho mais escura. E ele vai ter também essa cor amarela aqui, que é o FACC15. Então ele vai ter o color
FACC15. Se a gente salva aqui, ficou todo amarelo, só que eu não quero que ele fique todo amarelo, eu quero que esse shipping aqui, ele fique preto. Então a gente pode falar que o elemento que tenha a classe logo, eu quero pegar o span, que está lá dentro, e falar que ele vai ter uma cor 000, que é o preto. E beleza, nosso logo já está pronto. A cor black, o font weight black aqui não carregou. Vamos dar um refresh aqui na página, ver se aplica. Parece que o font weight black aqui não está carregando. Deixa eu colocar, em vez de colocar black, deixa eu colocar 900 aqui. Beleza, agora com 900 foi. Tá? Então, ao invés de colocar black, bold ou mid, a gente vai usar a numeração, né? Que é 500, 700 e 900. Então, beleza, o nosso logo aqui tá pronto. A única coisa é que aqui tá um pouquinho mais junto e aqui tá um pouco separado, né? Então, a gente pode fazer essa separação. A gente pode vir aqui no logo, falar que vai ter um display flex, que automaticamente os itens vão se juntar, tá? Então, eu declarei display flex aqui no logo. Então, esse texto vai ficar junto desse span, beleza? Já tá juntinho, agora o nosso logo já tá pronto, a gente pode ir lá para nossas opções de menu. Então, a gente pode vir aqui no Nav, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode colocar uma class, a gente vai falar que aqui vai ser a header, nav, -- container, então aqui é o container da nossa navegação. A gente copia essa classe aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer... Opa, eu coloquei uma aspas aqui também. Então, aqui o que a gente vai fazer repara que aqui, nos nossos itens de navegação, eles têm um espaçamento entre eles, né? De 48 pixels. Então, a gente vem aqui, ó, 48 pixels entre cada um dos itens. Então, a gente pode fazer o seguinte, eu posso colocar em cada linkzinho desse aqui uma margem, margem left, margem left, margem left, ou eu posso simplesmente fazer o seguinte, declaro ele como um display flex, vai ficar os itens juntinhos, né? Só que agora eu consigo usar uma propriedade chamada gap. Nessa propriedade gap eu consigo dar um gap de 48 pixels, ou seja, dá um espaço, cada itemzinho desse aqui agora está espaçado 48 pixels igualmente. Beleza? E todo elemento novo que eu colocar, ele automaticamente já vai pegar esse gap de 48 pixels. Então a gente pode ver aqui que... tá, aqui a gente vai... Tem um link, né? Então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode pegar aqui dentro do header nav container, a gente vai pegar o link que está lá dentro e vai falar que ele vai ter um font size de 16 pixels, que geralmente é o padrão do navegador, mas vamos só reconfirmar isso, né? Vamos só confirmar isso, na verdade. A gente vai falar que ele vai ter essa cor aqui, que é a... Deixa eu botar aqui. 475569, e ele vai ter o font weight 900, que é a font weight black, tá? Então eu não salvei ainda, se eu salvar aqui, ó, já pode ver que foi aplicado a nossa estilização, tá bom? Agora o que a gente pode fazer aqui, ó, já fizemos aqui, falta fazer o nosso login. Então aqui nesse botão de login aqui, a gente pode colocar uma classe para ele. A gente vai falar que o nosso class vai ter aqui um login, pode botar aqui login -button. Pode botar a classe login button. E nesse login button a gente vai falar que vai ter o header, nav container. Dentro do elemento que tenha a classe header nav container, eu quero pegar o elemento que tenha a classe login button, e a gente vai falar simplesmente que ele vai ter essa cor amarelinha, que é o FACC15, né? Se a gente salva aqui, pronto, ele já está aqui com a cor. Agora só falta fazer esse nosso botão de try it. Então a gente vai clicar aqui nele, vamos ver aqui as especificações. Antes disso, vamos só colocar uma classe nele aqui. A gente pode colocar aqui uma classe chamada, por exemplo, try it button. A gente copia essa classe, salva aqui, não vai ter mudança nenhuma, porque a gente não fez nada. Agora a gente pode falar que dentro do nosso header nav container, eu quero pegar o elemento que tenha o try it button. Beleza. A gente vai falar a primeira coisa, que ele vai ter uma cor FFFF, que é o branco, tá? A gente vai falar que ele vai ter uma largura de 124 pixels, ali tá 123, mas vamos colocar 124 pixels para poder arredondar. E a altura tá 39 pixels, vamos colocar uma altura de 40 pixels também para arredondar. E ele tem um border radius de 20 pixels com um background color, esse amarelinho aqui, que é o FACC15. Eu ainda não salvei, tá? Se eu salvar aqui agora, pum, beleza, já tá aqui. Aqui eu botei border, não é border, é border radius. Agora, como é que a gente faz para centralizar esse item? Bem simples, display flex. Com display flex a gente consegue usar a propriedade justify content center. E agora a gente consegue usar o align items center, beleza? Agora, dentro do nosso nav, repara que aqui, como eles fazem parte do mesmo conjunto, né, eles ficaram um pouco desalinhados, né? Então a gente pode vir aqui no próprio nav, como ele está declarado display flex, a gente só faz o seguinte, a gente só declara align item center, ou seja, pega todos esses itens do menu e alinha eles
verticalmente, né? Então se eu salvo aqui, pronto, agora já está tudo alinhado. Se a gente aumenta aqui, a gente pode ver que já está igualzinho com o que está no nosso Figma. Vamos só agora fazer o seguinte, cliquei aqui, vamos ver quanto está de espaçamento? 32 pixels, então vamos dar um espaçamento aqui de 32 pixels. Então a gente pode vir aqui no wrapper mesmo, né? A gente pode colocar aqui um padding top de 32 pixels. Se a gente salva aqui, pronto, ele já deu espaçamento de 32 pixels. E agora sim a gente já acabou o nosso header. Vamos aqui agora para a parte de baixo, tá? Beleza, para isso a gente pode fazer basicamente o seguinte, né? A gente pode criar aqui embaixo do header. A gente pode criar uma section, tá? Essa section a gente pode dar uma classe para ela de, sei lá, section hero, que geralmente é o nome que a gente dá para essa seção, tá? Aqui a gente vai ter o lado esquerdo, que vai ter o nosso texto e tudo mais, e a gente vai ter o nosso lado direito, que vai ter a imagem. Então a gente pode fazer essa divisão de lado esquerdo e de lado direito. Então aqui vai ser a nossa div. A gente pode botar aqui class section hero left side. A gente copia aqui e só muda aqui para right side, né? Right side, ou seja, nosso lado esquerdo, que é onde vai ter o nosso texto, nosso lado direito, que é onde vai ter a nossa imagem. Tranquilo? Aqui o que a gente está fazendo é basicamente o seguinte, né? Seguindo o conceito do header lá, o que a gente fez foi, criou uma section, tá? A gente criou uma section que vai ter o tamanho de 100%, desconsiderando o menu, obviamente. A gente criou aqui uma div. Não, na verdade a gente tem que criar essa div, que a gente ainda não criou. A gente vai ter que criar uma div. Para dentro dessa div, aí sim, ter o nosso lado esquerdo e ter o nosso lado direito, tá? Então, aqui eu criei, faltou essa div que vai ter o seu conteúdo de fato centralizado. Então faltou isso daqui, ó. Então faltou aqui, cria uma div e dentro dessa div você coloca o lado esquerdo e o lado direito. Aí aqui a gente pode colocar, por exemplo, class section. Na verdade aqui eu botei, eu botei esse section, então vamos botar aqui hero container e aqui a gente pode botar para manter o padrão. Vou botar aqui o wrapper, que a gente mantém um padrão lá de cima. E aqui é o container, tá? Então só para manter o padrão vou botar section wrapper, section container. Na verdade, como meu site pode ter mais de uma section, eu vou colocar o hero mesmo. Porque aí se ele tiver outra section, não dá conflito de classes, né? Então beleza, então aqui a gente vai pegar a section hero, tá? A gente pode descer aqui. A coisa que a gente vai fazer é aquele mesmo esquema, declarar ele como uma altura de 100%. E repara que uma coisa aqui, se a gente coloca aqui um background color red, tá? Ele não tem conteúdo ainda, então vamos colocar logo os conteúdos que a gente consegue ver. O primeiro conteúdo aqui vai ser um H1, que vai ser esse nosso texto, save money with our shipping. E depois ele vai ter, a gente pode botar aqui um H4. Um H4, vai. A gente copia aqui o texto, é um texto lore em Y, nada demais. Então a gente pode copiar aqui e colar esse texto. Não tem nada demais. Tranquilo, depois a gente faz o restante ali. Repara aqui, eu botei o background color vermelho na minha section. Olha a altura desse cara, ele tá com uma altura só pegando conteúdo, só que eu não quero isso. Eu quero que ele tenha altura de 100% e... porém ele não cria uma barra de rolagem, né? Porque eu quero que ele pegue, ou seja, o restante que o menu deixou pra gente, tá? Para isso a gente vai falar que ele vai ter uma altura de 100 view rate, tá? O que é view rate? View rate é isso daqui, vou apertar a tecla print screen, é essa visão que você tem do seu navegador sem a barra de rolagem, tá? Então essa visão, deixa eu pegar aqui a ferramenta de desenho, eu não tô achando, calma aí. Então, beleza. Essa visão, view rate, VH, é daqui até aqui do seu navegador, do seu monitor. Então, o seu monitor sem VH vai ser o que você vê do início ao fim, sem barra de rolagem. Por que aqui no meu caso, no nosso caso aqui, ele gerou uma barra de rolagem? Porque ele pegou esse sem VH, só que ele está considerando, ele não está considerando, quer dizer, o header. Então, ele está colocando aqui, basicamente, sem VH, mais o header. Então, ele está gerando a barra de rolagem. Então, a gente tem que desconsiderar o tamanho do header, que aí ele vai pegar somente o que sobrou. Então ele vai fazer isso daqui, sem VH menos a altura do header. E como é que a gente sabe a altura do header? A gente pode apertar F12, vir aqui no lapisinho para inspecionar o elemento, a gente clica no header e aqui no canto a gente consegue ver a largura do nosso header e a altura do nosso header. A altura é de 75 pixels. Como essa altura ela nunca vai variar, a gente pode colocar que ele vai ter uma altura de 100 VH menos 75 pixels. Ou seja, pega 100 VH, sem view rate,
e tira 75 pixels do header. Só que para isso funcionar, a gente tem que envolver dentro de uma propriedade chamada calc. Se a gente salva aqui, pronto, ele tirou a barra de rolagem. Se a gente volta com o background color vermelho, a gente vai ver que agora sim ele tem a altura toda que sobrou para ele, sem gerar barra de rolagem, porque ele não está mais considerando o tamanho do header, tá bom? Então agora a gente pode fazer o seguinte também, a gente pode dar um display flex aqui. Por que a gente vai dar um display flex? Porque agora eu quero alinhar o meu texto no centro, né? Todo esse meu conteúdo aqui, todo o meu left side, tudo eu quero alinhar ele ao centro. Então a gente vai dar... Só que eu quero alinhar ele ao centro verticalmente, né? E não horizontalmente. Então eu vou dar um align items. Na verdade não, na verdade aqui eu estou dando display flex no meu container. Meu container que vai ter esse papel de centralizar verticalmente. Aqui eu tenho que alinhar ele de fato horizontalmente. Então aqui eu tenho que dar o justify content center. Aqui sim eu tenho que alinhar ele ao centro, né? Aí agora eu tenho que dizer que o meu container, o meu section hero container, ele vai ter um tamanho de 100%. Se a gente salva aqui, ele volta para o canto, né? Se a gente volta aqui, ó, ele está com um tamanho de 100%, porém eu não quero que ele ultrapasse 1.200 pixels. Então se a gente salva e volta para cá, pronto, agora sim ele tem a largura de 100%, mas ele nunca vai ultrapassar 1.200 pixels. Como aqui não tem 1.200 pixels, por isso que ele fica no cantinho, porque ele pega os 100%, né? Aí aqui sim a gente dá um display flex e a gente vai salvar, não vai fazer nada, mas a gente consegue agora dar um align items center, que aí sim ele vai vir para cá para o meio, que é o que a gente quer aqui, né? Então, beleza. Agora, a gente consegue fazer, além disso, né, com esse display flex aqui no container, a gente coloca todo o nosso right side, né, todo o nosso right side do lado do left side. A gente ainda não vai ver nada porque não tem conteúdo. A gente pode até colocar aqui, ó, 3 pontinhos, que aqui, ó, já tá aqui o nosso right side do lado dele, né? Então, o que a gente pode fazer aqui agora é basicamente estilizar, começar a estilizar o nosso lado direito. A gente pode botar aqui uma classe title, e aqui a gente pode colocar uma outra classe subtitle. Então vamos lá, vamos começar aqui. Então a gente vai falar aqui dentro do nosso left side, dentro da nossa section left side, eu quero editar o title que está lá dentro. Opa, faltou o ponto. Eu vou falar as características que tem aqui, que é basicamente font size. Font size 72 pixels. Aqui ele apagou a minha fechamento. Font size é de 72 pixels. A cor, ele tem essa cor aqui, que é... Deixa eu ver... Não, eu quero essa cor aqui. Que é a cor 713F12, tá? O font weight dele é o 700, né? Que é o bold. Font weight 700. Deixa eu só confirmar se o bold é 700 mesmo. É só a gente vir aqui, ó. 700, tá certo. E beleza. Se a gente salva aqui, ó, vou salvar, já tá aqui, font weight bold 700, certinho, tá? Tranquilo. Agora a gente pode estilizar o nosso subtítulo, que é o nosso H4. Então a gente pode pegar aqui, ó, section left side, ponto subtitle. Eu não sei se eu coloquei assim, letra maiúscula e minúscula. Coloquei subtitle. Beleza, a gente vai falar que ele vai ter o font size dele é de 16 pixels, né? Ele vai ter o font weight dele vai ser 500, que seria o semi-bold. E ele vai ter a cor desse Yellow 700. Vamos ver qual é a cor desse Yellow 700. É o A16207. Tranquilo. Se a gente salva aqui, se a gente volta, já está aqui o nosso texto, né? Ele tem só uma altura aqui na fonte, que é esse font rate aqui, ó. A gente pode copiar esse font rate, tá? Então, line rate, perdão, line rate de 134,69%. A gente salva aqui e volta. Nada vai mudar porque o texto não quebrou, ele vai quebrar quando a gente colocar a nossa imagem aqui. Inclusive, a gente já pode até colocar, já que aqui no nosso Figma não tem nada além da imagem, a gente já pode até deixar aqui a imagem para ir dando uma base pra gente. Então, a gente vai colocar aqui img, no nosso lado direito, né? Ponto barra, asset, image, opa, images, ai meu Deus, images, ele tá quebrando aqui para mim. Truck. Então, a gente pode fechar aqui. A gente salva. Pronto, agora sim, nossa imagem já está aqui. Se a gente deixa em tela maior, pronto, ó, certinho aqui pra gente, tá? Então, tranquilo. Agora a gente pode vir pro nosso input aqui, vou apertar F-Shift-G, a gente pode vir aqui pro nosso input, né? Como que a gente vai fazer com o nosso input? Bem fácil. A gente pode criar aqui dentro do left side. A gente vai criar dentro aqui da div left side, a gente pode criar um formulário, tá? Como é um formulário de preenchimento, né? Vai ter o input, o botão para a gente enviar, a gente pode criar dentro de uma tag form, é o mais recomendado para esse tipo de coisa. E a gente dentro dele vai ter um input,
Esse input ele vai ter um placeholder escrito Enter Your Email. Ele é do tipo e-mail, né? Ele é do tipo e-mail. E aqui no final ele vai ter um button que vai ser Send Email com o type Submit. Se a gente salva aqui e volta, tá lá o nosso botão, o nosso input. A gente pode botar aqui como Send Email Container, que é o nosso container, né? Então, se a gente copia aqui a classe, vamos aqui para a estilização. Opa, primeira coisa que a gente vai fazer vai falar que ele vai ter uma largura de 100%, porém, eu quero que ele tenha uma largura de 100% para ele se adaptar, porém eu não quero que ele passe o tamanho de 484 pixels, que é o tamanho que tem ali dele, né? 484 pixels. Eu quero que ele tenha um background color branco, faltou aqui o coisa, eu quero que ele tenha um background color branco, e eu quero que ele tenha uma borda desse Slate 200, né? Eu quero que ele tenha uma borda, um pixel, solid, e a cor é 2E8F0, se a gente salva aqui, vai vir aqui a cor dele, né? Eu quero que ele tenha também um border radius. Isso é o formulário, tá? Que a gente está estilizando o formulário. Eu quero que ele tenha um border radius de 32 pixels. Tranquilo. E a gente pode botar também que ele vai ter uma altura de 68 pixels. Então a gente pode botar aqui junto com a largura uma altura de 68 pixels, né? Então a gente salva aqui, beleza, já está aqui o nosso formulário. Agora a gente só tem que basicamente tirar a estilização do input e a estilização do botão. Então a gente pode nem que precisa colocar a classe, a gente pode fazer simplesmente assim, ó. Eu quero pegar o elemento que tenha send_mail_container, eu quero pegar o input que tem lá dentro e eu vou falar que ele vai ter background color none, né? No caso none não existe, né? Seria transparente. Border, aí sim o border none, a gente salvou. Outline none. Beleza, tiramos todas as estilizações do nosso input. A gente pode falar que ele vai ter uma largura de 100%, uma altura, perdão, de 100%, e a gente pode falar que ele vai ter uma largura de 100%. Só que aí no caso, se a gente bota a largura de 100%, ele vai quebrar. Então a gente pode falar que o nosso formulário ele vai ser um display flex, e ele vai ter um align item center para centralizar o input e o botão no meio. Porém, o nosso input ele vai ser flex 1, ou seja, pega todo o tamanho que der, considerando a altura do botão, tá? E agora a gente vai tirar toda a estilização do botão, que já vem, então a gente pode botar aqui button, né? Send_mail_container, eu quero pegar o button que está lá dentro. Mesma coisa, o background color nesse caso ele vai ter, que vai ser aquele amarelinho, né? Então a gente não precisa tirar o background color, a gente só muda, tá? Ele vai ter o border, nesse caso ele não tem border, então a gente bota border none, outline none, tá? E agora a gente pode fazer com que ele tenha, né? A gente pode apertar o V aqui, ele vai ter uma largura width de 200 pixels, uma altura de 50 pixels e um border radius de 22 pixels. Se a gente salva e volta aqui, tá lá, né? O que a gente pode fazer agora é colocar a cor branca do texto e o tipo da fonte é bold. Então a gente pode colocar aqui como fonte size 12 pixels, né? Que a fonte size é 12 pixels e o weight dele é o bold, que é 700. Se a gente salva e volta aqui, tá lá. Aqui só faltou o placeholder, place your email, né? Já tá lá o nosso botão certinho, né? A gente só vai precisar colocar ele também como cursor pointer para ele poder ficar assim, beleza? E agora a gente só aplica um padding que é de 8 pixels, né? Então a gente pode aplicar aqui dentro do nosso formulário um padding em cima e embaixo de 8 pixels. Em cima, embaixo, na esquerda e na direita de 8 pixels. A gente volta aqui, tá aqui. Nosso elemento só tá aqui, só ficou um pouco perto demais. E aqui o espaçamento é de 20 pixels. Então a gente pode colocar que 20 pixels, então a gente pode colocar aqui uma margem left no nosso input, uma margem left de 8 mais 12, 20 pixels, pronto. Agora sim, ele deu uma afastada maior, beleza, e nosso botão também já está aqui. Agora a gente só tem que afastar o nosso botão desse texto aqui. Para isso é bem fácil, a gente pega esse texto aqui, ele tem uma margem de 34 pixels, a gente pega o nosso formulário, a gente dá uma margem de, quanto que eu falei, que eu não lembro,
34 pixels. Então a gente aqui, ó, margem top, 34 pixels, a gente salva e volta, pronto, ó, já se afastou aqui 34 pixels. Agora a gente só precisa colocar aqui o nosso texto com a estrelinha, então a gente basicamente vai fazer o seguinte, vai criar aqui, ó, a gente pode criar aqui como um span, a gente pode criar como um span, não, vamos criar como uma div. Aí aqui a gente coloca 4.9, que é o texto, e aqui a gente pode colocar a nossa image, CRC, vamos em assets, barra images, barra stars, svg. Salvamos aqui, ele não tá aparecendo, por que que ele não tá? Ah, ele veio aqui, eu botei do lado errado, eu botei aqui ele dentro do right, fora de tudo, né? Na verdade ele tem que ficar dentro da div do lado esquerdo, né? Agora sim ele veio pra cá, tá? Então esse nosso texto aqui, a gente pode colocar nele aqui uma classe chamada survey, por exemplo. A gente copia essa classe, vamos vir aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai falar aqui, dentro da nossa section hero, então vou botar aqui, ó, section hero left side, eu quero pegar o elemento que lá dentro tem a classe survey, eu vou falar que ele vai ter um font size de 36 pixels, o font weight dele vai ser 700, porque é o negrito, e o color dele é esse carinha aqui, que na verdade é o 334155. Se a gente salva e volta para cá, já está aqui certinho o nosso texto. Agora vamos só colocar a distância das estrelinhas, né? Todo esse elemento para cá é uma distância de 14 pixels. Então a gente faz o seguinte, a gente tem aqui, ó, margem top, 14 pixels. A gente salva e volta para cá. E volta aqui, ó. Beleza, tá pronta a nossa página certinho. Se a gente vem para cá, ó, vai comparar. Esse aqui é o nosso Figma e esse aqui é a nossa página em si. Beleza? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de deixar aí o like no vídeo se você gostou, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho aí para não perder os próximos vídeos. Até a próxima. Valeu!